trabalho que eu já venho fazendo há 15 anos e gosto muito do meu trabalho. Onde trabalhei os primeiros anos numa comunidade por nome de Cacau. E depois desci para a comunidade de São Paulo, onde estou trabalhando até hoje. Diarreia, vômito, mas dá gripe também. Essas são as mais comuns. Assim, eu tenho observado assim, muito no meu trabalho. É uma pessoa assim que viaja muito. Fica viajando daqui para lá e às vezes ele não leva um remédio para tirar água do rio e toma. A criança facilmente é facíssimo pegar diarreia. Por isso que eu digo que a água tratada dá menos diarreia. Já estava sem já? Já. Só tinha um. Eu pegava e botava o remédio, aí ficava bem limpinho, tirava como era água da chuva. Porque tem assim o tanto de água, né? Que aquele dali pega, parece que é 45 litros que pega. Que é um pouquinho ali. Aí cada 1 litro é 2 quilos, né? E eu tenho experiência por isso na minha casa. Lá em Lábrea. Eu pensava que o cara que tomava de conta da caixa d'água botava o procurito lá na caixa, né? E eu não usava dentro do litro. E tem um filho por nome de Júlio, aquele que vivia com diarreia, Quando foi um dia eu peguei o procurito e digo, vou passar a usar o procurito dentro dessa água. E pingava no litro de cocó e colocava lá. Pronto. Cerrou o menino agora, é até difícil. E eu mesmo senti uma dor na barriga tremenda. Agora uma grande importância que nós temos que aconselhar, porque a água é vida. Se nós cuidarmos dela bem, nós vamos ter saúde. Sempre conversando com as famílias, o cuidado primeiro na prevenção. Como a criança andar bem calçada, tem higiene também, lavar as mãos antes da refeição. E se acontecer também de uma criança pegar diarreia, usar o soro também. Eu estou trabalhando na prevenção. Saúde é limpeza, saúde é a pessoa ter higiene, saúde é você limpar a sua casinha ao redor, não jogar muito lixo ao redor de casa. Saúde é higiene total. Isso aí eles já tomaram como um grande cuidado que eu venho tendo. E quando eu chego assim, às vezes, eu observo dentro da casa da pessoa e também ensino. O que é que ele fala que tem? Que está sentindo dor na cabeça, que está assim com o jeito de quem está com febre e frio. Frio, quer dizer, porque a maneira frio hoje está comum mesmo, ele não está saindo não. E a cabeça dele dói. É? Aí tem frio, febre. Ele tá com frio, não sei se Da friagem. Da friagem. Ele tá tava na rede, pediu pra vir pra Tauba que ele tava muito quente. Tava quente? Então ele tá. Pois é, pode ser malária também. Malária é coisa complicada. Não tem como ir no Zé Vale não com ele, tirar o dedo dele lá. E aquela criança que tá doente lá, eu acho que ela tá com sintoma de malária, né? Pelo que eu vi que tava sentindo febre, frio, provocando, né? Bem, eu achei que é melhor eles procurar o agente de endemias, né? Que tem aqui mais em cima para furar o dedo para saber mesmo, comprovar se é malária, se não é. Eu colhia a lâmina só, mandava para o microscópio em Lábrea, aí quando retornava o resultado, se positivo, a gente fazia o diagnóstico por aqui mesmo, então já havia um medicamento. Agora, após de junho do ano passado, com o novo agente de saúde, o João Carlos, a gente faz o teste rápido, aí se aparecer a malária vivax, a gente medica aqui mesmo. A gente dá o remédio para o paciente conforme a idade, que a gente tem
a relação, né? A gente tem aqui, ó, a fichinha, inclusive tá até aqui ela. Vendo a tabela pela idade, a gente faz o diagnóstico, aqui mesmo. As 3 primeiras doses que a gente chama do ataque agudo. Hoje, ele vai tomar, fazer um horário, ele vai tomar 2 com 1 primaquina. Amanhã, outras 2 com 1 primaquina. Depois da manhã, outras 2 cloroquina com 1 primaquina. Bem, tomou os 3 dias, né? Aí, mais depois, no 4º dia. 4, 5, 6, 7 dias. Isso. Remédio por 7 dias. Tá entendido, tá? Tá. No caso das crianças, é preciso muito cuidado. Mas sempre tem os pais, a mãe que... A gente tem que cuidar disso. Teve um menino, um tempo desse, um caboquinho, um índiozinho, que ele até voltou agora com malária de novo. E até nós vimos falar que ele tinha morrido. Ele tomava 1/4 só. Ele tinha menos de 6 meses. Uma dessa daqui foi o tratamento dele. Um comprimido só. Ele tomou 1/4. No outro dia, com 24 horas, tomou outro 1/4. E no 3º dia, tomou outro 1/4. E ele ficou bom. O álcool, a gordura, o sal, ele corta o efeito do medicamento. Então a pessoa volta a ficar doente, com toda certeza, e talvez esse retorno da doença, o retorno, a recaída, seja pior e mais difícil de tratar. E no caso da malária falciparum, a dieta ainda é maior. Porque a farinha, ela afeta o feijão, qualquer coisa que contenha ferro, ele já afeta, porque o cara fica com o fígado todo inflamado. E afeta até o intestino delgado. Fica tudo quebrado por dentro. Eu já tive malária 25 Vivax, 4 falciparum, 4 filária e 4 infecções. Essas 4 infecções fui parar no hospital, já jogado pela mão dos outros, mas ainda estou aqui. Tava aqui com esse daqui, que são gêmeos, essas 2 crianças. Aí ele tava com vômito, diarreia. Aí ele passou, falei pra ele. Ele foi, pegou, deixou o remédio, eu dei, graças a Deus. A gente passa, né, tem vezes que a gente passa meses que eles estão bem. Tem vezes que a gente passa, eles estão doentes, com diarreia, né, vômitos. Aí, Gripe, né? Gripe. O remédio que a gente é acostumado a pegar lá na farmácia é o sulfametazol, né, o metronidazol. E o metronidazol, ele é muito bom para diarreia. E esses são os medicamentos que quando eu passo aqui, que as crianças estão precisando, aí eu deixo para as mães dão para eles, graças a Deus, melhoram. A medicação é muito difícil para a gente que com de saúde, porque a gente tem, eles falam que a gente tem uma lei que a pessoa não pode lutar com medicamento. Aí, mas às vezes eles dão pra gente o paracetamol, dipirona, sulfametazol, né, xarope. E às vezes a gente traz, né, para a comunidade, divide um pouquinho para cada pessoa quando está com precisão. No caso da diarreia, se estiver muito forte, for causada pela infecção intestinal, o sulfametazol é bom. E o metronidazol também. Aqui tá esse aqui, ó. É chato, velho? O que foi? O senhor bateu? Não foi tocado, não foi nada. Peguei tocado, ainda toca aqui. Ave mais forte, não dormi de noite. Com a dor, que tá parecendo esse negócio aí, ó. E mas o senhor já foi no médico já? Foi lá. Dói aqui dentro. Foi depois que a gente chegou aqui. Também um trabalho que a gente fez aqui na minha área que eu trabalho foi sobre o cartão. Então do SUS, que
eu fiz um cadastro de cada família, né? E onde todo mundo já recebeu o cartão do SUS. E a maioria deles eu entreguei já tudo plastificadozinho, bacaninha já, tudo no jeito. Aí a pessoa para pegar uma consulta no hospital, se não tiver o cartão do SUS hoje, não consegue. Sempre quando eu tenho um paciente, né, que eu vou acompanhando ele tem a maior facilidade de ser atendido. Na época que eu comecei a trabalhar, a primeira visita que eu fiz, eu não tinha nem bem conhecimento aqui nessa comunidade, aí eu vim fazer o cadastro deles, aí eu fiquei observando algumas moradias e ela contou que era só ela e esse menino dela aí, não tinha marido, não tinha ninguém para ajudar ela, e eu vi que a casinha dela lá, onde ela morava, mais em cima, era muito feia. Aí eu digo, eu vou ajudar a senhora. Foi o que eu fiz, fui com o padre, o frei, pedi ajuda, ele disse, rapaz, eu confio muito em você, eu vou lhe dar 30 folhas de alumínio, você repasse para essa senhora. Eu digo, tá bom. E foi assim que, graças a Deus, eu consegui esse alumínio para ela. Foi com a ajuda de Deus em primeiro lugar e o Frei José que me ajudou também. Eu acho que, em primeiro lugar, para você fazer um bom trabalho, você tem que gostar de você mesmo, em primeiro lugar. Ser uma pessoa que saiba respeitar, em primeiro lugar, ver o respeito pelos outros, não medir esforço também. Porque se for no caso de uma doença, o agente de saúde pode ser ele quem for, ele tem que estar lá para estar dando aquela força, aquele apoio. E ser uma pessoa que também não tem preconceito com doença, tem que enfrentar o que vier, para estar disposto a estar com as pessoas.